Eu não parava de gemer, subia em cima dele para cavalgar. Como uma verdadeira boiadeira, me chamo Camila. Tenho 20 anos e moro na periferia de São Paulo. Meu sonho é ser rica para poder viajar o mundo e conhecer novas culturas. Sou solteira, o que me dá a liberdade de focar nos meus objetivos. Além disso, sou uma morena alta com bumbum e seios empinados, o que sempre atrai olhares. Gosto de treinar na academia do bairro, que ajuda a manter minha forma física e me dá mais energia para o dia a dia. Atualmente faço faculdade de administração. Não é fácil conciliar os estudos com o trabalho, mas eu acredito que a educação é o caminho para uma vida melhor. Trabalho como babá para uma família rica, o que ajuda a pagar as contas e faculdade. Cuidar de João, o filho da família, é uma parte importante do meu dia. Ele tem 8 anos e é um garoto muito inteligente e carinhoso. Seus pais, Laura e Pedro, são pessoas muito ocupadas. Pedro é um empresário bem-sucedido e Laura é uma advogada famosa. Eles confiam muito em mim e me tratam bem, o que torna meu trabalho mais fácil. Todos os dias eu chego à casa deles por volta das 13 horas depois das minhas aulas. Na faculdade, a casa é enorme e linda, com um jardim bem cuidado e uma piscina que João adora. Conversamos às tardes juntos, fazendo a lição de casa, brincando no jardim e às vezes assistindo desenhos na TV. Eu tento fazer o máximo para que ele se sinta feliz e seguro enquanto os pais estão trabalhando. Foi em uma dessas tardes que tudo mudou. Eu estava ajudando João com a lição de casa quando Pedro chegou mais cedo do trabalho. Ele parecia cansado, mas ao me ver abriu um sorriso gentil. Agradeceu pelo meu trabalho com João. Nos olhamos de uma maneira diferente, como se estivesse me vendo realmente pela primeira vez. Senti um calor no peito e por um breve momento fiquei perdida em seus olhos. Tentei fugir desses pensamentos. Pedro era casado. Aquele olhar ficou na minha mente, me fazendo questionar o que poderia acontecer a partir de ali. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e confusão interna. Tentei ignorar a sensação que o olhar de Pedro havia causado em mim, mas era difícil. Toda vez que eu estava na casa deles, minha mente voltou naquele momento. Era como se uma faísca tivesse sido acesa e eu não consigo desligar. Certo dia cheguei à casa deles como de costume. Laura estava saindo para o trabalho e eu entregar a agenda do dia de João com um sorriso apressado. Obrigada, Camila. Não sei o que faríamos sem você. Agradeci e fui para o quarto de João, onde ele estava brincando com seus carrinhos à tarde. Enquanto João tirava uma soneca, decidi aproveitar o tempo livre espalhados pela mesa. Quando Pedro entrou, ele parecia mais relaxado do que de fantasia e confortável. Uma cadeira sentando-se ao meu lado, contei a ele sobre meus estudos e os desafios que eu estava enfrentando. Ele parecia genuinamente interessado e nossos olhares se encontraram mais de uma vez durante uma conversa. Cada vez que isso acontecia, sentia meu coração acelerar. Comecei a ter pensamentos errados. Queria tanto que ele me jogasse nessa mesa em cima desses livros e me devorasse ali mesmo. Eu sei que é completamente errado, mas eu senti uma atração por ele, algo que não me deixava pensar direito quando ele estava por perto. Nesse mesmo dia, Laura, a dama, avisando que tinha uma reunião importante, e Pedro me pediu para ficar um pouco mais até que ela voltasse. Depois de colocar João para dormir, sentei no sofá da sala esperando. Pedro entrou na sala trazendo 2 taças de vinho para me entregar e falou para eu relatar e acompanhar ele tomando vinho, e eu sabia que algumas taças, com certeza. Eu sabia que terminaria uma conversa na cama. Peguei uma taça e agradeci. Enquanto bebemos o vinho, a conversa fluiu naturalmente, como se fôssemos velhos amigos. Conversamos sobre sonhos, medos e desejos. Cada palavra aproxima nossos corações, e eu sabia que estava mesmo apaixonando. Depois de algumas horas conversando e bebendo, o clima foi ficando mais animado. Pedro se aproximava cada vez mais. Consigo sentir o seu cheiro. De repente, Pedro colocou sua mão sobre a minha. O toque foi suave, mas cheio de significado. Nossos olhos se encontrei mais uma vez, e naquele momento eu sabia
que não estava sozinho. Aquele sentimento a princípio fiquei surpresa, mas logo me entreguei ao momento sem dizer uma palavra. Ele se virou e me beijou suavemente. Foi um beijo cheio de desejo reprimido, carregado de uma paixão que ambos tentamos ignorar há semanas. A princípio fiquei surpreso, mas logo me entreguei ao momento. As mãos dele exploraram meu corpo todo, e eu não parava de gemer. As roupas foram rapidamente retiradas de lado, e subi em cima dele para cavalgar como uma verdadeira boiadeira. A sensação do corpo dele contra o meu, a maneira como ele me tocava, tudo parecia um sonho. Era como se o tempo tivesse parado, e só existimos nós dois naquele momento. Fazíamos amor com uma intensidade que eu nunca houve experimentado antes, como se estivéssemos tentando compensar todo o tempo que passamos reprimindo nossos sentimentos. Fui à loucura. 4 vezes ele me deixou completamente bamba e sem energia. Depois, deitado lado a lado, nossos corpos ainda entrelaçados, a realidade começou a se infiltrar novamente, mas por enquanto eu só queria aproveitar a sensação de estar nos braços dele, sentindo seu calor e ouvindo seu coração bater. Sabia que enfrentaria consequências, mas naquele momento nada mais importava. Eu estava completamente apaixonada, e sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois que adormecemos por um tempo, eu acordei, limpei a sala e dei um beijo no rosto de Pedro, que ainda estava adorado. Chegando em casa, recebo uma mensagem. Era Pedro me agradecendo e pedindo para eu chegar mais cedo amanhã. Falou que teria uma surpresa para mim. Quando eu fui deitar, pensamentos negativos me rodearam. Eu não deveria ter feito aquilo com Laura. Ela é um amor de pessoa e sempre me tratou super bem. Eu reparei que ultimamente os dois estão brigando sem parar, tendo uma crise no casamento, algo super dados normais para casamentos de longa igual o deles. Cheguei na casa deles antes do habitual e Pedro me recebeu com um sorriso caloroso. Ele estava claramente feliz em me ver e parecia ter um brilho nos olhos que me deixou ainda mais ansiosamente. Tenho algo para você, disse ele, pegando minha mão e me conduzindo pela casa. Conversamos pela sala e pela cozinha, e eu, sem saber para onde ele estava me levando, finalmente chegamos ao jardim dos fundos, que estava transformei. O jardim, que já era lindo, estava agora decorado com luzes suaves e especificação de rosa espalhada pelo chão. Uma mesa pequena estava montada no centro com um café da manhã completo, frutas frescas, sucos, pães e tudo, e uma música suave tocava ao fundo, criando uma atmosfera mágica. Fiquei sem palavras, emocionantes com o esforço que ele havia feito para tornar aquele momento especial. Pedro se aproximou para me abraçar e me beijou com toda a sua força. Aquilo me fez sentir segura e amada. Queria fazer algo especial para você, ele disse, olhando fundo nos meus olhos. Depois da noite que tivemos, senti que eu preciso mostrar o quanto você é importante para mim. Sentarmos à mesa e começamos a desfrutar do café da manhã. A conversa fluiu naturalmente como sempre, mas agora havia uma nova intimidade entre nós. Compartilhamos risadas e olhares carinhosos, e cada momento parecia fortalecer o laço que estávamos criando. Ao voltar para dentro da casa, Pedro entregou João à sua mãe, que estava na porta esperando. Ele tinha programado tudo um dia somente nosso. Aquilo foi incrível, ninguém nunca tinha feito algo assim para mim. O nosso dia foi incrível, fizemos amor como nunca em todos os cantos da casa, mas vou falar para vocês, eu gostei de fazer amor na cama onde Laura e ele dormem. Me senti especial e desejada, e talvez um pouco importante. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Eu me senti nas nuvens, apaixonada e acreditando que Pedro e eu planejamos construir algo juntos. Ele continua a me surpreender com momentos românticos e palavras doces, e eu estava cada vez mais envolvida. Porém, aquela sensação de felicidade começou a dar lugar a uma inquietação crescente. Pedro parecia estar se distanciando, suas mensagens ficaram menos frequentes e suas projeções de carinho, mas tentei ignorar, achando que ele estava apenas ocupado com o trabalho, mas meu instinto me disse que algo estava errado. Certo dia, enquanto cuidava de João, o celular de Pedro começou a tocar.
Ele estava no banho e não ouvi o toque. Fui até o quarto dele e peguei o aparelho pensando em levar até o banheiro para que ele pudesse atender. Mas antes que eu poderia chamar por ele, vi o nome na tela: Amanda. Meu coração disparou. Quem era Amanda? Atendi a ligação tentando manter a calma. Do outro lado, uma voz feminina alegre e familiar perguntou por Pedro. A confusão tomou conta de mim e um impulso quis saber quem era Amanda. Respondeu que era uma namorada de Pedro e que estava ansiosa para vê-lo novamente. Naquela noite meu mundo desabou. Desliguei o telefone e fiquei paralisada por um momento. A verdade estava clara como água. Pedro não era o homem que eu pensei. Ele estava me usando, como provavelmente fez como muitas outras. A raiva e a dor se misturaram, criando um nó no meu estômago. Quando Pedro saiu do banho, entreguei o celular a ele sem dizer uma palavra. Ele olhou para a tela e viu a chamada perdida. Tentou explicar, mas não deixei. Não precisa dizer nada, falei em segurança. Lágrimas. Eu já entendi tudo. Ele tentei se explicar, mas cada palavra dele só aumentou minha raiva. Não havia como negar o que eu tinha ouvido. Ele havia traído minha confiança e jogado com meus sentimentos, assim como fazia com Laura e com todas as outras. Saíram da casa deles naquele dia com o coração partido. Tudo que eu havia sonhado, todas as esperanças que tinha depositado em Pedro foi destruído. Mas sabia que precisava seguir em frente e reconstruir minha vida sem ele. No dia anterior mandei uma mensagem para Laura, avisando que não iria poder cuidar de João por um tempo, pois estava doente. Durante esses dias ignorei todas as mensagens, chamadas de Pedro. A dor da traição ainda estava muito presente, mas a cada momento que transmitiu minha determinação para seguir em frente aumentou. A verdade era dolorosa, mas claro, Pedro enganava todas nós. Ele era um canal, um manipulador que sabia exatamente como seduzir as pessoas e fazer as coisas acontecer a seu favor. Fiquei furiosa ao perceber que ele provavelmente estava jogando o mesmo jogo com outras mulheres, exatamente como havia feito comigo. Passei dias refletindo sobre o que fazer. Parte de mim queria expor Pedro para Laura, revelar quem ele realmente era e como ele estava treinando confiança dela, mas ao mesmo tempo sabia que isso destruiria sua vida e a de João. Laura não merecia passar por isso e eu me senti culpada por ter sido parte dessa traição, mesmo que de forma finalmente inconsciente. Chegou o dia em que eu deveria retornar ao trabalho. A ideia de voltar à casa de Laura me deixava não ansiosa só pelo desconforto de enfrentar Pedro, mas também pela necessidade de retomar minha rotina. Não, no entanto, minha expectativa foi abruptamente alterado quando recebi uma ligação de Laura. Camila. Ela começou com um tom gentil e caloroso: quero agradecer profundamente por todo o tempo e dedicação que você deu à nossa família. Você foi incrível com João e ajudou muito durante esse período. Fiquei tocada pelas palavras, mas a conversa levou um rumo Laura inesperada. Contínuo. No entanto, eu e Pedro decidiremos que não precisaremos mais dos seus serviços. Vamos contratar uma tia dele que estava desamparada e sem lugar para morar. Ela vai mudar para a nossa casa. A sua tia está precisando de um novo lar e Pedro achou que seria uma boa ideia. A notícia me atingiu como um balde de água fria. Pedro havia feito isso de propósito, e eu sabia exatamente o porquê. Ele queria me manter longe de mim, descartar sem mais nem menos. Era um movimento calculado para garantir que eu não seria uma ameaça aos planos e ao mesmo tempo se livrar de qualquer que você pudesse complicar sua vida. Então perguntei algo que eu não esperava. Para mostrar nossa gratidão a você, depositar uma boa quantidade na sua conta é para ajudar a pagar todos os anos da sua faculdade. Espero que isso possa te ajudar a seguir em frente. A oferta era generosa e, por um lado, uma forma de compensação pelo que eu tinha passado. No entanto, o gesto também parecia um meio de tentar suavizar a maneira como Pedro estava me descartando. Eu me senti dividida entre a gratidão e a indignação. Decidi não contar a Laura sobre Pedro. Ela e João mereciam paz e estabilidade, e eu não queria ser a responsável
Por destruir isso, sabia que eventualmente uma verdade sobre Pedro veria à tona e ela descobriria por conta própria. Nem todos os relacionamentos são puros e verdadeiros.